E neste dia 30 de julho é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E é um alerta para um crime que muitas vezes ocorre longe dos olhos da sociedade. Tráfico humano, mas que é uma realidade. O Brasil segue sendo o país de origem, trânsito, destino de vítimas e Minas Gerais também, claro, está no meio desse escopo todo. Para a gente entender os desafios envolvendo o tráfico de pessoas neste Dia Mundial de Enfrentamento, recebemos aqui na 98 News o auditor fiscal Atos Etienne, da Delegacia Sindical de Minas Gerais do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. O Atos é um dos especialistas que atuam diretamente aí na linha de frente. Primeiramente, Atos, bom dia. Seja bem-vindo para a gente falar de um assunto tão importante, né, para o Brasil e para o mundo, que a gente sabe que é uma realidade global. Bem-vindo. Bom dia, Júlio. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para esclarecer alguns pontos sobre essa questão que é muito importante aí na vida das pessoas, né, principalmente de populações que estão vulneráveis do ponto de vista econômico, né, enfim. Então, é importante esse dia para chamar a atenção, como você disse, né, do Dia de Enfrentamento, Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, é essa oportunidade para falar desse assunto. Atos, quando a gente fala desse enfrentamento ao tráfico de pessoas em um mundo totalmente globalizado, informatizado, com tecnologia de ponta, imagino que esses criminosos estejam usando esta realidade para facilitar essa vida no tráfico de pessoas. É um dos grandes desafios se adequar a esse novo mundo e talvez uma nova forma de atuação desses criminosos? Sim, como todo assunto tem duas vertentes, pelo menos dois lados, né? Então, da mesma forma que esses criminosos, porque, como você bem disse na instrução, trata-se de crime, né? A palavra tráfico, né? Eu até pesquisei lá, eu gosto muito de pesquisar a origem das palavras, né? Tem origem lá no italiano e tal, tem a ver com o comércio, né? Então, vamos lembrar que essa chaga na nossa história, principalmente do Brasil, de 300 anos de escravidão, né? Tem um tráfico de escravos, né? Naquela época não era crime, né? Mas hoje, com a evolução da sociedade e tudo mais, não, isso é devidamente tipificado no Código Penal, artigo 149-A, né? Então, trata-se de crime, né? Então, se por um lado essas pessoas, criminosos, né, eles usam a questão da tecnologia para recrutamento desses trabalhadores, para facilitar, nós também temos mais recursos para poder apurar, para poder investigar, para poder localizar onde esses crimes estão sendo cometidos. Então, isso de diversas formas, né, porque a gente sempre atua em rede, né, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com outros órgãos que atuam para prevenir e combater esse tipo de crime. Então, um exemplo assim, básico é a questão do telefone celular. Hoje ele está disponível para milhões de pessoas, né? Inclusive para o próprio trabalhador. Então, o trabalhador, ele tendo acesso ali a uma rede, mesmo que precária, né, de internet, ele manda uma mensagem do WhatsApp. Ele já tem essa possibilidade de fazer essa situação chegar até a fiscalização do trabalho, né? Uhum. Seja pelo próprio telefone, a internet, o WhatsApp, né, que é mundialmente difundido, ou até pelo telefone, o Disque 100, que é o telefone de recebimento desse tipo de denúncia. Uhum. Então tem esses dois lados, né? É um trabalho de linha de frente ali justamente para chegar à frente desses criminosos, ter tecnologias mais robustas para que vocês consigam mesmo fechar o cerco. E num país como o Brasil, é importante, né, Atos, esse trabalho de interligação, troca de informações com outros agentes aí da segurança pública para que tenha um resultado efetivo. Quando a gente fala de Brasil e Minas Gerais, quais os principais desafios enfrentados por vocês que atuam, por exemplo, na fiscalização em busca de casos envolvendo o tráfico humano? Bom, Júlio, o principal desafio é a questão de recursos mesmo, né? A gente, claro, tem uma estrutura aí no Brasil, no Estado, né? Mas temos ainda um déficit, primeiramente, de pessoal, né? Inclusive agora sim, no ano passado foi feito um concurso para a categoria, um concurso até já tinha
assim, décadas que não havia um concurso desse porte, mas então foram admitidos, não, foram aprovados 900 novos colegas para a Auditoria Fiscal do Trabalho, só que ainda está enfrentando barreiras burocráticas e tal, esses 900 colegas não foram ainda nomeados, né? O concurso ainda não foi homologado. Então, nós estamos aguardando com ansiedade a chegada desses novos colegas, 900, né? É um número bastante expressivo, né? Que vai dar aí um novo gás aí para a categoria, para essa questão do combate, né? Mas você vê bem a questão da dimensão, né? Desse número. Ele ainda, mesmo com essa admissão, a nomeação de 900 novos colegas, ainda vão ficar faltando exatamente 900 colegas para repor o quadro legal da Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, esse é só um dado. Agora, claro, tem a falta de recursos para, por exemplo, para pagamento de diárias, o próprio carro, veículo para deslocamento, motorista, assim, um quadro praticamente irrisório no Brasil, se a gente considerar o Brasil inteiro, né? Então, tem muitos colegas que acabam, eles mesmos, dirigindo a viatura, enfim, enfrentando alguns problemas que não tem seguro, a própria viatura não tem seguro e tal. Mas, enfim, com tudo isso, a gente consegue ainda alcançar números expressivos nesses combates, né? Então, o crime de tráfico de pessoas, no nosso caso, ele está intimamente relacionado, ou quase 100% relacionado, a um outro crime, que é do artigo anterior do Código Penal, que é o 149, que é o crime de trabalho análogo à de escravidão, né? Então, ele está, como eu te falei, 100% dos casos onde há tráfico de pessoas relacionado ao trabalho, porque não é só relacionado ao trabalho, está relacionado também à prostituição, a questão infantil, exploração sexual até de menores e tal. Mas, enfim, então, na área trabalhista, quando se fala em tráfico de pessoas, pode ter certeza que está relacionada ao trabalho análogo de escravo, né? Então, a gente atua, né, fortemente nessa área. Nós temos equipes, né, eu faço parte de uma dessas equipes que atuam nessa área. Então, quando você pergunta aí como é que a gente tem atuado e tudo, só em 2023 foram 3.100 casos de resgate de trabalhadores no Brasil inteiro. E Minas Gerais já há muitos anos que lidera essa estatística, né, no Brasil, que nós temos uma equipe aqui que atua, né, de forma brilhante até, né, nessa questão, e a gente está sempre quase todo mês, ou praticamente todo mês, em deslocamento para esses lugares onde a gente recebe denúncias. Uhum. Atos, inclusive, quando a gente fala em tráfico humano, muita gente imagina aquela coisa de cena de filme, sabe? Uma pessoa ali colocada no porta-malas do veículo. A realidade é diferente. Você mesmo falou, por exemplo, essas condições análogas à escravidão no mercado de trabalho. São pessoas que muitas vezes são coagidas ali, vendem para elas um futuro, um sonho, às vezes saindo ali de uma região mais distante, vindo trabalhar, e quando ela chega nesse lugar, ela percebe que não é bem aquilo. É uma realidade bem diferente do que as pessoas pensam quando se fala em tráfico humano, esse escopo mais amplo das ações que vocês percebem, dos casos que vocês acompanham no dia a dia, né? É isso mesmo, Júlio. Você falou bem aí da questão dessa cena, né, de um tráfico da pessoa ali no porta-malas e tudo mais. A gente vê casos, né, fora do Brasil, inclusive, né? Há pouco tempo eu vi lá na Mianmar, né, que é a antiga Birmânia, até brasileiros que foram aliciados, né? A palavra aliciar também ela é interessante, que ela está no Código Penal. O que é aliciar, né? É você convencer, você seduzir, você enganar alguém com alguma proposta, né, de trabalho. Então, essas pessoas nós vimos lá que estão trabalhando nesses call centers, nessas coisas lá, e de forma como escravo mesmo, não pode sair, enfim. Então, você imagina a pessoa que é aliciada para trabalhar em outro país e tal. Mas voltando aqui para a nossa realidade, né? Então, nós temos como eu falei, essa forma relacionada do tráfico com o trabalho escravo. Então, nós temos os normativos que dizem o seguinte: quando você contrata um produtor rural, um dono de construtora e tal, quando você precisa de uma mão de obra, você não encontra no local que você está desenvolvendo aquela atividade, você
opta por recrutar trabalhadores em outra localidade do país ou no próprio estado, né? Em Minas Gerais, por exemplo, é muito comum você recrutar trabalhadores do Vale do Jequitinhonha, do norte de Minas, que são regiões historicamente menos favorecidas do ponto de vista econômico e tal. Então, então quando o empreendedor, o empregador, né, o dono do negócio, ele opta por essa forma de contratação, então tem todo um normativo que determina essa contratação. O primeiro deles é que a contratação, vamos dizer, o registro em carteira, né, a carteira de trabalho, né, que atualmente era até digital, não tem mais aquela em papel, aquela histórica, né, tudo mais, mas enfim, a carteira ainda existe, né? O registro, então, do trabalhador tem que ser feito no local de origem, né, com todas as condições ali já determinadas, a questão salarial, se vai ter alguma remuneração por produção, né, tem que estar definido as condições de alojamento, porque quando se contrata fora, né, em outra localidade, seja dentro do próprio estado ou até, que também é muito comum, em outras unidades, outros estados, né, do país, tem que estar determinado também as condições de alojamento, né? Enfim, tudo isso tem que estar. O trabalhador tem que sair do local com essa informação, e com esse registro, né, digamos assim, essa coisa, a formalidade já tem que estar pronta, né? Já tem que estar definida, né? Mas não é o que ocorre. O que ocorre, muitas vezes, né, a grande maioria o que a gente verifica no nosso trabalho, é que a coisa é feita de forma completamente informal, digamos assim, né? Então, e se utiliza muito a figura do gato. O gato é uma palavra que é muito comum, né? Muito popular aí no meio rural, principalmente, que é aquele intermediador de mão de obra. É aquela figura que vamos supor, o fazendeiro, né? O dono de uma carvoaria, enfim, aquela pessoa que precisa de uma mão de obra ali, uma safra de cana-de-açúcar, colheita de café e outros, né? Que ainda se utiliza mão de obra, né? A mão de obra né? Não é mecanizada ainda, enfim. Então, esse empregador ele recorre a um desses gatos, né? Normalmente ele é da região, é uma pessoa que já é conhecida ali, dele, de outras pessoas, e fala, eu preciso de 30, 40, 50 ou até mais trabalhadores, né? E ele já tem alguns contatos em algumas regiões, em algumas cidades e tal. Ele vai lá e divulga, enfim, e recruta esses trabalhadores, né? E aí, nos termos da legislação penal, ele faz o aliciamento, né? Que é essa contratação de forma enganosa, né? Então, ele fala, vai ser X, Y, Z, vai ter alojamento, vai ter não sei o que, então. E quando o trabalhador chega no local, aí é que ele vê a realidade, né? Primeiro, já chega sem o registro em carteira, porque a questão do registro é importante por vários motivos. Acho que o principal deles é a questão previdenciária, né? Que o trabalhador, quando ele trabalha sem a formalização do contrato de trabalho, ele não tem o amparo previdenciário, não só para algum infortúnio que possa acontecer ali naquele trabalho ou qualquer outro que ele possa fazer durante sua vida, mas também alguns anos à frente, né, a questão da aposentadoria. Então, quanto mais tempo o trabalhador trabalha sem o registro em carteira, mais ele fica prejudicado nessa questão previdenciária. Agora, claro que tem outros também, a questão do fundo de garantia e 13º, férias, né? Todas essas questões ficam prejudicadas, né? Então, aí entra a fiscalização do trabalho. Nós chegamos lá no local, a gente trabalha quase exclusivamente com denúncias, então a gente chega no local e verifica qual é a situação real, primeiro de registro na carteira, questão de alojamento, né? Porque os alojamentos também eles estão definidos em norma, eles têm normas, vamos dizer assim, requisitos mínimos, né, para poder serem aceitos, né? Questão de cama, o colchão adequado, ventilação, né, banheiro, tudo isso a gente considera na nossa inspeção, né? E tem a questão também das frentes de trabalho, né? Quer dizer, o trabalhador está alojado num local e vai se deslocar, às vezes de ônibus, né? Às vezes até a pé mesmo, mas é um local distante desse alojamento. Então, na frente de trabalho também tem que ter uma estrutura, né, para ele fazer aquela hora de almoço, repousar, tem que ser uma estrutura confortável, com cobertura, né, para ele almoçar ali de forma, vamos dizer, civilizada, que nós estamos tratando
assim, no frigir dos ovos, de patamar mínimo de civilização, que a gente foi conquistando, né, ao longo do tempo e tal. Tem que ter banheiro também na frente do trabalho, né? E hoje em dia já tem muita opção, né? Muita mesmo. São empresas que fornecem esse tipo de equipamento, são estruturas móveis, tal, tem lá geralmente acopladas por uma carretinha, né? O caminhão transporta, ou mesmo um trator desloca pela frente do trabalho. Frente do trabalho é exatamente aquele local da colheita, da plantação, né? Então, o trabalhador tem que ter, então, essas condições mínimas lá de conforto e segurança. Fornecimento de EPI, que é equipamento de proteção individual, né? Então, às vezes precisa de uma perneira, precisa de chapéu, precisa de bota, tem várias questões que são necessárias. E questões que todo mundo sabe, assim, tá na lei, é só seguir, e quando não segue, aí tá sujeito aí a alguma vistoria, e se não tiver dentro, acaba caindo aí nas questões legais exigidas aqui no país. Atos Etienne, auditor fiscal da Delegacia Sindical de Minas Gerais, do SINAIT, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, conversando com a gente aqui na 98 News sobre este Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, desafios que temos no país, mas conquistas também. Muito obrigado, viu, Atos, por vir aqui aos nossos estúdios falar desse assunto tão importante e trazer um alerta à nossa sociedade também.